Corinthians, para falar dessa situação envolvendo o Corinthians, o Timão que vai a campo amanhã, 11 horas da manhã, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, inclusive o Timão tentando de alguma forma deixar de lado os problemas, por quê? Não vai ter amanhã 3 jogadores que estão disponíveis às suas seleções. Isso já foi informado pelo Timão. O Palmeiras até vai fazer um esforço, o Solé comentou que o Palmeiras vai fazer um esforço para ter alguns dos jogadores, como o próprio Gustavo Gomes, o Richard Rios. O Corinthians não fará o mesmo, porque o horário do jogo também é um pouco mais complicado. O Timão vai a campo às 11 horas da manhã, né? O Palmeiras vai no período da tarde, então o Corinthians não vai poder contar com os atletas que vão jogar e já jogaram. Aliás, o Romero estava em campo agora pela seleção paraguaia e inclusive é um atleta que está fora para o jogo de amanhã. Além dele, Félix Torres no Equador e também o José Martínez. São 3 jogadores que serão desfalques para o Corinthians amanhã por estarem nas suas seleções. O jogo do Corinthians atrapalhou o horário, atrapalhou um pouco essa logística. Então, às 11 horas da manhã, o Timão pensa também numas possíveis voltas. Isso deve acontecer, pelo menos que eles estejam disponíveis no banco de reservas, o Kaká e também o André Ramalho. Os 2 jogadores que estavam fora estavam no departamento médico. O Kaká teve um problema nas costas e também na dorsal, aliás na cintura, desculpe, e aí acabou sendo um problema pro time do Corinthians. Por outro lado, o André Ramalho teve um problema no músculo posterior da coxa e já deve voltar a ficar à disposição do Corinthians para essa partida. Então, esses 2 atletas estão disponíveis. Uma provável escalação do Timão para amanhã, craque, deve levar com Hugo Souza no gol, na lateral direita o Mateuzinho, a dupla de zaga com o Kaká ou o Renato, zagueiro da base, e também o Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu, meio de campo de Ranieri, já que o José Martínez está na seleção, com o Alex Santana. E mais à frente, o Carilho e também o Rodrigo Garro, a dupla de ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto. Essa é a provável escalação do Corinthians para amanhã. E os números do Yuri Alberto em relação a alcançar, né? O Romero, que tem acho que 36 ou 38, e ele tem 32, né? 26 gols num ano, e podendo ser artilheiro do ano, o Yuri Alberto, em relação até ao Pedro, que infelizmente machucou o joelho e tem 30 gols. O que pode falar sobre o Yuri Alberto? E também a proposta que ele tem de 25 milhões de libras para jogar no West Ham. É verdade, craque, você trouxe em primeira mão essa informação envolvendo... Foi o Chico, não? Não, foi o Zé. Quem foi, Paulo? Foi o Zé. Quem foi, Gustavo? Eu ouvi Chico. nos donos da bola da TV Band. Tem certeza? E aí, craque, o Yuri Alberto, obviamente... O negócio é o seguinte, né, craque? O staff dele quer negociá-lo porque o Yuri Alberto também quer. Ele falou e deixou isso bem claro no apito final, na entrevista que ele deu nesse domingo. Ele falou, eu tenho o sonho de jogar na Europa, eu quero jogar numa Inglaterra. Ele chegou a receber uma proposta do Southampton, mas que não interessava ao Corinthians, e aí acabou sendo recusado antes mesmo de chegar nas mãos do Yuri Alberto. É um atleta que tem 32 gols na Neoquímica Arena em 74 jogos, uma média de 0,43 gol por jogo. Um gol a cada 2,3 jogos. É uma média bem superior à do Romero. Romero tem 38 gols em 150 jogos. Uma média de 0,25 gol por jogo. Então, números acima do Romero com relação à artilharia da Neoquímica Arena. São 6 gols a mais que o próprio Yuri Alberto. Mas isso não descarta a possibilidade, além disso, dele se tornar o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? 10 gols marcados nessa temporada no Brasil. Artilheiro é o Estevão com 12, né? Isso, e o Estevão é o artilheiro. E que não joga agora contra o Bahia, né? Isso, tá suspenso. Tá fora do jogo contra o Bahia. Então, o Yuri Alberto pode sim se tornar o artilheiro. E ele tem ao lado o Rodrigo Garro, que é o grande garçom do Corinthians nessa temporada. São mais de 10 assistências nessa temporada dadas e feitas pelo Rodrigo Garro, com 10 gols marcados também. Um dos nomes que tem alcançado a artilharia do Timão ao longo da temporada, craque. E em relação aí ao que você disse do Fred Lúcio, as coisas todas, por favor. Ô, craque, para falar sobre o Fred Lúcio... Fala meu nome, é Neto. Chamo Neto. Meu nome, Neto. My name, Neto.
Mas você falava craque antes? Pedia pra chamar Eu de achava craque? que o Berg achava que era craque seu nome. José Craque Neto. Até o Júlio chama de craque. Eu tô brincando, vai lá. Ô, craque, o negócio é o seguinte. Só da gente falar antes do Fred Luz rapidinho, o Quesada deu uma informação importante hoje, nos donos da bola, da TV Bandeirantes, que o Corinthians monitora a situação do Sérgio Conceição. O português de 50 anos, tá sem clube desde que deixou o Porto na última temporada. Ele, inclusive, é um dos nomes mais cotados em vários momentos quando um clube demite aqui no futebol brasileiro e tudo mais. Ele deixou o Porto na última temporada, conquistou 11 títulos nos Dragões, né, no Porto, desde 2017, sendo 3 campeonatos nacionais, 4 Esse cara é bom, velho. e 3 Supercopas. E foi eleito o melhor treinador do Campeonato Português 3 vezes. Então é um dos nomes de destaque, 50 anos, e aparece como uma possibilidade de informação do Quesada que foi dada aqui no Grupo Bandeirantes, nos donos da bola. E aí, só para fechar também informação sobre o Fred Luz, craque, porque o Fred Luz, obviamente, vive uma situação delicada no Corinthians. Nessa semana, os dirigentes do Timão vão se reunir para definir metas, e se as metas estipuladas pelo próprio Fred Luz e também pela Álvares e Massa, que é a empresa que faz a consultoria ao Corinthians e custa, na verdade, cerca de R$800 mil ao mês, se essas metas estão sendo atingidas e se elas são relevantes para o Corinthians ao longo da temporada. E aí o futuro dele vai ser definido. Gozado, né? Com a Tausa ninguém fez nada, né? Não é? Com a Tausa, com o estádio, com o Jusilei, né? De 33 milhões, né? 11 meses de salário atrasado, sem pagar os impostos. Ninguém fez nada, né? Nenhum presidente do conselho fez nada, ninguém quis impeachment de ninguém. É impressionante, né? Quando os caras estão no poder, como eles, né? Uma coisa impressionante. O que mais, Pedro Ramiro? E é isso, craque. Então, para finalizar, só repetindo a provável escalação do Corinthians para amanhã, jogo importantíssimo pro Timão, que, aliás, o Cruzeiro vai com um time reserva, né? Porque viaja à final da Copa Sul-Americana, então não vai ter o reencontro do Cássio com o Corinthians. Graças a Deus. Eu não sei se o Cássio seria vaiado, seria aplaudido. Não ia ser vaiado. A torcida jamais ia vaiar o maior ídolo da história. Eu acho que durante o jogo ninguém ia ter nenhum movimento. Acabou o jogo, ele ia ser aplaudido em pé. Exato, eu penso igual. Não ia ter movimento nenhum, ninguém ia falar nada, ia fazer defesa, ninguém ia fazer nada. Porque Agora, durante o jogo a torcida tá com o Corinthians. É, lógico. Presta homenagem. Porque o torcedor corintiano não é o Memphis. Não é o Yuri Alberto. Corinthians é Corinthians, irmão. E era que acabasse o jogo, eles iriam aplaudir o Cássio de pé, eu não tenho dúvida disso, o que o Gustavo falou. O que mais, garotinho? Então, repetindo a provável escalação do Corinthians para amanhã, craque: Hugo Souza no gol, na lateral direita Mateuzinho, a dupla de zaga Gustavo Henrique e Kaká ou Renato, que é zagueiro da base, e na lateral esquerda o Matheus Bidu. O meio de campo de Ranielli, Alex Santana, Carilho, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. E esqueci também da renovação e transparência. Léo Príncipe veio para fazer teste, ficou 5 anos Você no viu um Corinthians. convite no Facebook. No Facebook, não teve impeachment nenhum de ninguém. Todos aqueles ex-presidentes que passaram deixaram 2 bilhões de dívida. Não teve impeachment para ninguém. O Corinthians é uma coisa impressionante o que eles fazem com o Corinthians. Mais algum